Olá, então vamos agora para a nossa aula 2 do módulo 3. Como eu falei anteriormente na aula eu falei um pouquinho sobre os tipos de nutrientes que os alimentos possuem, né? Passei um pouco sobre os micronutrientes e falei um pouco sobre os macronutrientes. E a partir de agora, né, nas aulas seguintes deste módulo, vou abordar então sobre os macronutrientes, começando por essa aula sobre os carboidratos. Vou falar um pouquinho das suas funções, aonde eles são encontrados, o porquê que é importante, né, a gente consumir carboidrato, mas qual tipo de carboidrato é mais importante do que apenas consumir o carboidrato em si, né? Então eu vou abordar um pouquinho sobre esse tema agora com vocês, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula falando então sobre os carboidratos. Os carboidratos, então, ele é a molécula mais abundante na natureza. A gente consegue encontrar carboidrato em vários tipos de alimento, né? Desde frutas, farináceos, né? Os grãos, alguns legumes, né? Então a gente consegue encontrar carboidrato com muita facilidade na natureza, né? E por que que a gente tem essa facilidade de encontrar, né? Acho que a natureza ela é muito sábia, justamente porque o carboidrato ele é a nossa principal fonte de energia. É através dele que a gente consegue energia para enfrentar aí o nosso dia, tá? Então, a natureza, quando ela faz as coisas, ela faz muito sabiamente, né? Por isso que a gente encontra carboidrato com muita facilidade, justamente porque o que a gente mais precisa aí no nosso dia é de energia. Tá? Mas a gente tem dois grupos de carboidratos, né? A gente tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo, né? Sendo o carboidrato simples, são aqueles grãos refinados. Então, farinhas brancas, mel, açúcar, tudo aquilo que passou por um processo de refinamento, né? Onde foi retirado ali o germe, o endosperma, o farelo e ficou só o amido, né? Só ali o núcleo desse alimento. E ali a gente encontra só amido, não tem nenhuma proteína. Até tem um pouco de proteína, mas foi perdida a sua maior parte, mas foram retiradas todas as vitaminas, minerais. Então ele acaba sendo a absorção dele, né, é muito mais rápida. Já o complexo ele não passou por esse processo de refinamento, então ele é mais rico em nutrientes. A gente vai ver a seguir aqui, ó, no próximo slide, que ele no carboidrato simples, como eu falei, ele tem uma digestão mais fácil, ele tem uma alta demanda de insulina e um menor poder de saciedade, levando a um maior consumo de alimentos, né? Então, a exigência do nosso pâncreas para secretar insulina, ela é alta, né? Porque o carboidrato simples, como ele é refinado, né? Ele não tem fibras ali que faz com que a nossa digestão seja mais lentificada. Ele passa muito rápido ali pelas enzimas digestivas, caindo na nossa corrente sanguínea. Então, ele precisa da insulina para ser absorvido. Então, e aí ele vai ser secretado um monte de glicose na nossa corrente sanguínea. Então a gente precisa de um monte de insulina para colocar essa glicose para dentro da célula. Então o nosso pâncreas ele trabalha ali exacerbadamente para dar conta desse carboidrato aí que entrou, tá? Já o complexo, né? Ele então mantém todas essas propriedades aí que tem no endosperma, no germe, no farelo, enfim, além ali do núcleo, né? Que tem amido também. Então ele mantém todos os nutrientes, né? Ele mantém todas as vitaminas, a proteína, então tem mais proteína.
além das fibras, né? Que as fibras, ela ajuda essa digestão ser mais lentificada, né? Dando um poder maior de saciedade, fazendo que tenha um retardo no nosso esvaziamento gástrico, fazendo com que a gente fique saciado por muito mais tempo. E isso nos leva a consumir menos alimento, auxiliando assim no emagrecimento, né? Mas cheio de nutrientes, né? E fazendo com que esse esvaziamento gástrico seja mais lentificado, consequentemente ele tem um menor índice glicêmico, né? Essa glicose, ela é secretada na nossa corrente sanguínea mais lentamente, né? Dando tempo ali do nosso pâncreas trabalhar mais lentificadamente, secretando a insulina e carregando aos poucos ali para dentro da célula também. Por ser fonte de fibras, ele também serve de alimento para a nossa flora intestinal, então ali para as nossas bactérias do intestino. Melhora a nossa função intestinal, né? Então ele ajuda a formar o nosso bolo fecal, fazendo tanto na formação do bolo, como também na velocidade que ele passa no nosso intestino, melhorando ali tanto uma diarreia quanto uma constipação. Melhora a absorção de nutrientes, justamente como ele melhora ali as nossas. Ele serve de alimento para nossas bactérias, e essas bactérias do intestino elas funcionam também absorvendo nutrientes, então ela acaba tendo uma melhor absorção de nutrientes. E como eu disse, ali tem uma baixa demanda insulínica, né? Teve um estudo feito aí com mais de 137 mil pessoas de 35 a 70 anos, né, em diferentes países, um estudo longo aí por mais de 9 anos, que mostrou que o alto consumo de cereais refinados teve uma correlação positiva, né, então teve um aumento no risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, né. E isso é uma quantidade nem tão alta. Cada 50 gramas teve um aumento aí de uma vez, né, maior de um risco de mortalidade por doença cardiovascular. Isso porque esses carboidratos, né, eles, como tem uma alta demanda de insulina, leva a um diabetes. E o diabetes, ele é uma doença aí que predispõe a uma doença cardiovascular, né? Então, quando a gente compara ao consumo de cereais integrais, essa correlação não existiu, né? Então, por isso que a gente fala aí que o consumo de carboidratos complexos, ela é melhor do que o simples. Então, aqui, o que a gente tem que ficar de lição é pensar, então, que a gente pode sim consumir o carboidrato, mas a gente deve dar preferência ao carboidrato complexo, que são eles, né? Aqueles grãos integrais, uma massa de macarrão integral, um pão integral, uma aveia, todos os cereais integrais também, tá? Falando um pouquinho sobre a digestão, então a digestão do carboidrato, ela começa na boca. Aqui não vou me atentar a tantos detalhes aí, porque a única coisa que eu quero que vocês entendam é mais macro, né? Ali mais ou menos o como que funciona todo esse processo aí de digestão. Não vou falar sobre as enzimas, enfim, vou falar realmente o que interessa aí numa linguagem mais fácil, tá? Então, só para falar, a digestão dos carboidratos, ela começa na boca. Então, a importância da gente mastigar bem os alimentos, tá? Porque a digestão já começa ali. Passa pelo estômago, não tem digestão nenhuma de carboidrato e ela termina no nosso intestino delgado, tá? Tanto pela ação das enzimas do pâncreas, que ali entra a insulina, como também algumas enzimas do intestino. E aí essa quebra vai virar ali, então, a glicose, lactose, frutose, que é lactose, tá? E aí por isso que a gente fala que quando tem essas quebras, né, da molécula grande de carboidrato, tudo vira glicose, é por conta aí desse processo de digestão, tá?
Então, uma parte dessa glicose, ela vai para a corrente sanguínea, que vai precisar da insulina para ser incorporada na célula, e outra parte vai para o fígado para ser armazenado em forma de glicogênio. Porque na falta de... Quando a gente, por exemplo, quando a gente está dormindo ou praticando alguma atividade física, o fígado vai liberar esse glicogênio que ficou ali estocado como forma de energia, tá? Só que o excesso de carboidrato, como ele fica armazenado ali no fígado também, vai levar uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Também leva uma resistência à insulina, né, que ali a gente não consegue mais absorver essa glicose, ela fica circulante ali na nossa corrente sanguínea, levando a uma diabetes, por exemplo. E também vai ser armazenada em forma de gordura, que vai levar então a um ganho de peso, tá? Por que a gente fala tanto da importância do índice glicêmico dos alimentos, né? E eu falei, por exemplo, que o carboidrato complexo ele tem um índice glicêmico menor do que o carboidrato simples, né? Porque isso mostra o quão rápido o carboidrato ele é digerido e liberado na corrente sanguínea, né? Então, quando a gente pensa assim num carboidrato, né, num alimento de baixo índice glicêmico, é quando um alimento tem ali um índice glicêmico de 55. Não vou me atentar muito a esses números, tá? A única coisa que eu quero aqui que vocês entendam é que quanto mais baixo esse índice, melhor ele vai ser. E os carboidratos complexos, eles têm um índice glicêmico menor, né? E o porquê que a gente precisa desse índice glicêmico menor? Porque a gente tem essa menor sobrecarga pancreática, tem uma liberação de glicose mais lenta na nossa corrente sanguínea. Então, como a gente vê no gráfico aqui, ó, a gente vê que esse em amarelo aqui, um carboidrato com índice glicêmico baixo, ele não dá esse pico como tem nesse gráfico aqui em cor vermelha, né? Então, ele tem essa curva mais baixa, ele vai sendo liberado aos poucos na nossa corrente sanguínea, né? E isso leva a um menor risco de desenvolver diabetes, câncer e doenças cardiovasculares também, tá? E aí aqui eu vou te mostrar como é simples, às vezes, como diminuir até o índice glicêmico dos alimentos, né? Como algumas estratégias nutricionais ajudam a fazer com que esse índice glicêmico seja menor nos alimentos. Por exemplo, quando a gente cozinha uma batata doce com a casca, a gente tem um índice glicêmico ali de 44. Já quando a gente vai cozinhar descascada, ainda é um índice glicêmico baixo, mas vocês podem ver que ele já aumenta um pouco. Mas quando a gente faz ela descascada e assada, né, quando a gente leva ao forno, esse índice glicêmico ele já aumenta um pouco, tá? E aí quando a gente faz a batata doce descascada, cozida por muito tempo, né, a gente esquece ela lá na água, esse índice glicêmico ele já vai para 94. Então, a importância aí, como que a gente pode interpretar? A gente deve ter um tempo para cozinhar essa batata doce, a gente não pode deixar lá ad eterno na água cozinhando, né? Deixar ali em torno de 30 minutos que ela já fica macia ali, já fica pronta no ponto de cozimento correto para a gente consumir. Se ela demorar muito mais do que isso, porque essa batata doce ela não está boa, tá? Então, não precisa de muito mais tempo para cozinhar. E sempre com a casca, né? E isso vale para todos os alimentos, tá? Quando a gente vai cozinhar um legume, é sempre importante cozinhar ele com a casca para manter as propriedades nutricionais desses legumes, tá bom? Assim como o grau de maturação também das frutas, né? Eu trouxe aqui o exemplo da banana. Por exemplo, quando a gente consome uma banana madura, essa aqui do meio, por exemplo, que a gente consegue ver aqui no gráfico, quando a gente consome uma banana madura, ela já possui um índice glicêmico maior, tá ali em torno de 100. Porém, quando essa banana já está semi-madura, ela ainda não está
tão madura, tá ali entre o verde e madura, ela possui um índice glicêmico bem menor, mais próximo ali dos 50. Por isso que a gente fala, por exemplo, que a biomassa de banana verde, ela é muito boa para a gente usar nas preparações, e ela não e o índice glicêmico dela é baixo, ajuda então a diminuir o índice glicêmico das preparações, justamente porque a gente usa a banana verde, né? E o índice glicêmico da banana verde é mais baixo ainda, menor do que 50, tá? Então, quando a gente pensar em consumir uma fruta, a gente não deixar ela amadurecer tanto tempo, né? Tentar consumir ela ali no meio termo, que isso também diminui o seu índice glicêmico. Outra estratégia que a gente pode utilizar para diminuir o índice glicêmico, por exemplo, de uma refeição, quando a gente for consumir ali um arroz, algum carboidrato, né? Arroz, macarrão, na nossa refeição, sempre consumir os vegetais antes dos carboidratos. Porque os vegetais, né, na salada ali, nos vegetais que a gente faz, nos legumes, eles têm bastante fibra, né? Então isso vai ajudar a lentificar ainda mais essa digestão quando a gente colocar ali um carboidrato no nosso estômago, né? Então fazendo essa estratégia, né? Consumindo primeiro a salada, depois consumindo ali junto uma proteína, junto com este carboidrato, vai diminuir o índice glicêmico do carboidrato desta refeição. Tá? Então, é uma outra estratégia que a gente utiliza para diminuir o índice glicêmico da refeição, por exemplo. Tá? Agora, passando um pouquinho sobre a função dos carboidratos no nosso organismo. Então, como eu disse lá na frente, a principal função dele é de fornecimento de energia. Ele também poupa o nosso músculo, né? Porque se a gente faz uma atividade física, por exemplo, em jejum, nosso organismo ele utiliza também o glicogênio muscular, né? Então ele acaba degradando mais músculo nessa atividade física se a gente não consome algum carboidrato antes deste treino, né? Então ele ajuda a poupar o músculo. Ele evita a acidose metabólica também. Ele acaba sendo um combustível essencial para o cérebro, né? O nosso cérebro, ele utiliza basicamente ali o carboidrato como fonte de energia, né? Por isso que na falta de carboidrato, a gente tem muita dor de cabeça, né? Então, por isso que é importante consumir aí o carboidrato, né? Ele melhora o funcionamento intestinal por ele ser rico em fibra, né? Então, como eu disse lá na frente, as fibras elas ajudam a ter essa regulação ali no funcionamento do nosso intestino. Ele serve também como estrutura das membranas celulares e também protege o nosso sistema imunológico, tá? Então, ele participa de diversas funções do nosso organismo e daí a importância de consumir carboidrato, tá? E aí a gente tem a quantidade diária que a gente precisa de carboidrato na nossa alimentação, que fica em torno ali de 50 a 60% de tudo que a gente consome, ele deve ser advindo de carboidrato. Mas lembrando que ele tem que ser de carboidratos complexos, não dos carboidratos simples. Então aqui a gente tem que consumir um arroz integral, pão integral, os cereais, né? Aveia, semente de chia, flocos de quinoa, amaranto, tudo aquilo que é fonte de fibra que vai ajudar a não ter um pico ali de glicemia, né? Tem um índice glicêmico menor. Sem contar que os carboidratos complexos são fontes de vitaminas, principalmente do complexo B e vários outros minerais. Quando a gente pensa ali em calorias, né? Cada grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias, tá? Então, quando a gente tem a falta de carboidrato, o que o nosso organismo ele sente, né? O que acontece?
a gente tem muito mais fadiga, como ele é fonte de energia, a gente fica muito mais cansado, tem dores de cabeça, né? Justamente porque ele é combustível aí do nosso cérebro, né? Então, quando a gente está ali, tem que se concentrar muito, né? A gente demanda muita glicose, né? O nosso cérebro demanda bastante glicose, então se a gente tem falta, a gente vai ter dor de cabeça e vai ter irritabilidade também, tá? Tem mau hálito pela acidose metabólica, né? A gente tem na acidose metabólica, o que acontece? O nosso organismo metaboliza, começa a usar a gordura como substrato de energia, e aí isso deixa o ambiente mais ácido, né? Então, por isso que vem o mau hálito também, né? Então, por isso que a gente fica aí com esse mau hálito. E dá tremores também, justamente porque a gente não tem energia. Então a gente fica aí com tremores durante o dia também, tá? Então por isso é importante a gente consumir carboidrato no dia, mas lembrando que a gente tem uma quantidade a ser consumida. Que eu quero que fique claro aqui para vocês é observar muito mais a qualidade deste carboidrato neste primeiro momento do que a quantidade, né, do que a gente vai consumir. Sei que a gente tem a quantidade ali certa, né, de 50 a 60% da nossa alimentação, mas a qualidade desse carboidrato é muito mais importante do que realmente a quantidade. Se a gente fica fazendo essa contagem, às vezes a gente acaba consumindo ali um monte de carboidrato simples, porque é o que a gente precisa chegar numa quantidade estabelecida. Mas é mais importante ver a qualidade dessa alimentação, tá? E aí vocês devem estar se perguntando sobre essas dietas low carb que as pessoas fazem, as dietas cetogênicas, né? Falando um pouquinho sobre isso, a dieta low carb, então, é uma dieta com baixo teor de carboidratos, onde a ingestão fica menor do que 40%, né? A ingestão diária de nutrientes, ela é abaixo de 40%. Já na cetogênica, ela é menor ainda, né? Ela fica ali em torno de 30 gramas de carboidratos por dia. Elas são a base também de carboidratos complexos. Ela leva a uma perda de peso pelo déficit calórico que há na dieta como um todo. E ela mobiliza a gordura como fonte de energia. Mas aqui vale ressaltar, tem gente que tem bastante sucesso com essa dieta, se dá super bem com essas dietas, mas ela é fundamental que tenha um acompanhamento nutricional e médico quando você faz uma dieta low carb ou dieta cetogênica, tá? Porque é toda uma adaptação do organismo para utilizar a gordura como fonte de energia e não mais o carboidrato. E isso leva um tempo, né? Então não fazer sozinho é muito perigoso e não serve para todo mundo também. Tem gente que não se adapta, às vezes o organismo não se adapta, então ela não é indicada, tá? Existem alguns perigos, né, envolvidos nesse tipo de dieta, por isso que não é indicado que você faça sozinho. Justamente aí a irritabilidade, mas a perda de massa magra, justamente porque o carboidrato poupa a massa muscular, a halitose, né, ali o mau hálito, causa constipação, porque muitas vezes é uma dieta pobre em fibras, ou pode causar diarreia, justamente porque a nossa flora intestinal ela pode ficar muito pobre, né? Ela pode não ficar tão variada ali nos tipos de bactérias benéficas que tem, então isso pode dar uma diarreia, diminuindo a absorção de nutrientes, podendo levar até um estado de desnutrição. Gera fraqueza, dores de cabeça, queda da pressão arterial, vários desmaios e gera sobrecarga renal também, justamente porque há uma depressão maior de músculos que vão liberar aí alguns minerais na nossa corrente sanguínea, sobrecarregando os nossos rins. Então, ela é contraindicada para quem tenha qualquer problema renal, para quem tem diabetes, insuficiência cardíaca e até mesmo para os praticantes de atividade física, tá bom? Falando aqui um pouquinho, então, sobre essa questão ainda, sobre as dietas, né?
tem um estudo bem grande que comparou 14 tipos diferentes de dietas. E ela entra também aí sobre as dietas cetogênicas, low carb, enfim, entram vários tipos de dietas. E esse estudo, como resultado, teve que em 6 meses houve sim redução significativa de peso e risco para desenvolvimento de tanto de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, mas após 12 meses, nenhuma dieta houve diferença na perda de peso, quanto no risco para o desenvolvimento de doenças, porque elas não se sustentaram, né? As pessoas, elas voltaram a ganhar peso e elas não conseguiram manter essa dieta por muito tempo, voltando ao seu peso anterior, obviamente ali voltando os riscos para o desenvolvimento das doenças. Porém, a dieta mediterrânea foi a única que obteve sucesso, né, nesse risco para o desenvolvimento de doenças. Foi a única que se sustentou após 12 meses de estudos. Tá? Então, o que teve como conclusão aqui que a gente pode tirar é que todas as dietas elas têm efeitos positivos no curto prazo, porém elas não se sustentam no longo prazo, exceto ali a dieta mediterrânea. Eu fiz um módulo específico explicando o porquê a dieta mediterrânea ela tem esse efeito tão benéfico aí no nosso organismo e como ela não é difícil de ser seguida, tá bom? Agora eu queria falar um pouquinho sobre as fibras, né? O porquê que elas são tão importantes aí serem consumidas, né? As fibras dietética ou alimentar, como queira falar, né? Ela é um carboidrato não digerido. Ela passa quase que intacta ali pelo nosso organismo, né? Então, por ela não ser digerida, ela passa grande, né, pelo nosso intestino, sendo elas todas eliminadas nas fezes. Por isso que eu falei, né, que ela aumenta ali o bolo fecal, tá? Elas são presentes, então, nos alimentos não refinados, nos grãos integrais e nos vegetais e nas frutas, ali nas verduras, legumes, tá bom? Então, elas auxiliam a melhorar o funcionamento intestinal, tanto melhorando quem tem constipação crônica ou num quadro de diarreia, diminuir o índice glicêmico dos alimentos, né, por diminuir ali o esvaziamento gástrico, ele deixa o mais lentificado, promovendo então mais saciedade. Fonte, então, de alimento das bactérias intestinais, auxiliando também a reduzir o colesterol ruim, né, aquele colesterol LDL, por elas têm uma ação muito específica ali, né, elas carregam os sais biliares juntos e para as fezes, fazendo com que o organismo precise sintetizar mais colesterol, então faz com que o nosso colesterol ruim seja diminuído, tá? Diminuindo assim, então, o risco cardiovascular e também o risco de câncer de cólon, tá? Pelos produtos que as fibras contêm, né? Que elas fazem após o processo ali de fermentação pelas bactérias, elas produzem ácido graxo de cadeia curta, fazendo que o nosso intestino tenha uma regeneração celular. Então, ela ajuda nesse contexto, diminuindo então o risco de câncer de cólon, tá? Então, a gente tem dois tipos de fibra, a gente tem a fibra solúvel e a insolúvel. Sendo a solúvel, então, ela é solúvel em água, ela acaba por formar um gel, gerando mais saciedade. Por isso que a gente tem mais saciedade quando a gente consome fibra, porque ela forma um gel, né, ali no nosso estômago e intestino em contato com a água, ocupando um espaço maior, gerando mais saciedade. Então, elas também servem de alimento para as bactérias intestinais. Ajuda a solúvel, então, ela ajuda a controlar a diarreia, porque ela ajuda a absorver essa água,
né? Então a diarreia nada mais é do que a eliminação ali de água mais rapidamente pelo intestino. Então ela absorvendo essa água, ela ajuda a controlar a diarreia, reduz a absorção de gordura. Por conseguir secretar essa gordura junto ali no bolo fecal, reduz o colesterol e, consequentemente, o risco para doenças cardiovasculares, lentifica então a digestão, gerando uma menor sensação de fome, ajudando assim a gente a controlar o nosso peso. E a fonte de fibra solúvel são então os cereais, tem na aveia, na chia, linhaça, na maçã, banana, laranja, batata doce, batata, cenoura, na couve-flor, feijão, soja, ervilha. Então, assim, uma infinidade de alimentos contém a fibra solúvel. Lembrando aqui que nas frutas e nos legumes é importante consumi-los com a casca, né? Tirando, obviamente, a banana, a gente não consome a casca, mas a gente consegue, de repente, fazer um bolo de banana com a casca. A laranja também a gente descasca, mas a gente tem que consumir o bagaço da laranja, tá? Aquela parte mais branquinha ali é onde está a maior concentração de fibras, tá? E assim como na casca dos legumes. Então é importante a gente consumir a casca dos alimentos também, para a gente ter uma melhor quantidade de fibras na nossa alimentação, tá? Já as fibras insolúveis, elas então não são solúveis em águas, ela passa intacta ali no nosso trato intestinal, então elas não são absorvidas ali. O que ela faz então de benéfico? Ela aumenta o nosso bolo fecal, gerando maior saciedade também, melhorando a constipação intestinal. Porque além de aumentar ali o bolo fecal, né, ela também ajuda na motilidade intestinal. Então ela faz com que ele consiga trabalhar melhor ali, fazendo com que melhore a constipação intestinal também, tá? Reduz o risco de diverticulite e hemorroidas, justamente porque como ela melhora a constipação, ela, obviamente aqui quando a gente coloca, depois eu vou mostrar para vocês que a gente precisa de água, mas como ela ajuda na constipação, consequentemente ela ajuda nas hemorroidas também. Porque a gente não faz aquela força, né, para defecar, então ela não tem esse estouro, né, dos vasinhos ali causando as hemorroidas. Já no caso da diverticulite, como ela consegue aumentar o bolo fecal, não fica muitos alimentos perdidinhos ali, né, porque na diverticulite o perigo são os grãos, né, então quando fica muito grão no nosso intestino ali perdido, ele pode entupir o divertículo, né? E isso vai causar a diverticulite, que e causa uma dor assim extremamente desconfortável, pode ser bastante perigoso, né? Tendo que até fazer às vezes alguma cirurgia de emergência. Mas ela reduz esse risco porque ela diminui essa questão, né, desses alimentos desses grãos ficarem muito perdidos ali no intestino e como não fica muito tempo parado ali no intestino, né, como não tem mais essa constipação intestinal, ele passa mais rápido ali pelo intestino grosso, não entope os divertículos, tá? Diminuindo então assim o risco de diverticulite. E ajuda então a controlar o peso pela questão da saciedade que ela gera. As fontes também são muito parecidas, tem nos cereais, né, na aveia, arroz integral, no trigo, né, lembrando que aqui no trigo, quando a gente vai usar a farinha de trigo integral, nas leguminosas, né, feijão, ervilhas, na soja, nas verduras folhosas, né, então alface, couve, escarola, no brócolis, na couve-flor, nas cascas das frutas e legumes, né? Então daí de novo a importância de consumir as cascas das frutas e legumes e também no bagaço das frutas, tá bom? E para vocês verem que não é difícil consumir fibras, né?
teve um estudo aqui, e não é difícil, e a importância também de consumir as fibras, né? Teve um estudo que mostrou que se a gente consumir 10 gramas por dia de fibras, ela diminui em 13% o risco de desenvolver câncer, justamente porque aquele bolo fecal não fica muito tempo parado ali no intestino, então não tem o contato prolongado de repente algum nutriente mais tóxico ali no nosso intestino. Então por isso que diminui esse risco de desenvolver câncer, tá? Então, para a gente obter 10 gramas, por exemplo, de fibra no nosso dia, basta a gente consumir uma banana, meio mamão papaya e uma colher de sopa de farelo de aveia. Então, se a gente consome ali meio mamão papaya com uma colher de sopa de farelo de aveia no café da manhã e consome uma banana no nosso lanche da tarde, a gente já tem 10 gramas de fibra, né? E não é muita coisa, né? A gente vê que é super factível de conseguir. Ou, de repente, se a gente consome uma goiaba mais um pires de chá de brócolis, né? A gente também já tem um pouco mais de 10 gramas de fibras, né? Então, assim, é extremamente fácil a gente consumir fibras no nosso dia, tá? E aí a quantidade diária recomendada, né, de fibras fica em torno de 25 a 30 gramas por dia, né? Então lembrando ali que se a gente já tem um incremento de 10 gramas por dia, já tem uma redução em 13% na chance de desenvolver câncer. Quando a gente consome a quantidade adequada mesmo ali de fibras, que fica em torno de 25 a 30 gramas, imagina o benefício que a gente não causa no nosso organismo, né? De prevenir uma infinidade aí de doenças, tá? Não só o câncer, mas como a gente já viu, diabetes, pressão alta e todas as outras doenças também, tá? E o ideal é que essas fibras elas sejam provenientes da alimentação, porque a gente consegue uma diversificação maior dessas fibras, né? Porque quando a gente consome o alimento, a gente tem tantas fibras solúveis e insolúveis juntos, e isso ajuda a diversificar a nossa microbiota intestinal, né? A gente tem que ter uma microbiota com diversos tipos de bactérias ali, para ter um efeito positivo, para diminuir as chances de infecção, né? Porque se a gente não tem uma microbiota intestinal saudável, o nosso organismo ele está de portas abertas também para algumas infecções. A nossa microbiota ela serve também no nosso sistema imunológico. Tá? Então a gente tem que ter uma microbiota intestinal saudável. E as fibras elas são essenciais para manter essa microbiota saudável. E se a gente consome as fibras isoladas, por exemplo, existem na farmácia, por exemplo, fibras isoladas, né? Fibra solúvel ou só fibra insolúvel, enfim, existe lá os pacotinhos que você dissolve na água e consome. Só que essas fibras, elas acabam por diminuir essa diversidade da nossa microbiota intestinal. Então, o ideal aqui é que ela seja consumida proveniente da alimentação, porque é uma fibra mais diversificada, tá? Só que se a gente consome fibra e não consome água, o que vai acontecer é que a gente viu que as fibras elas precisam de água, né? Tem a fibra solúvel lá que ela precisa de água para ter um efeito positivo. E se a gente não consome, o efeito vai ser o reverso, né? A gente vai ter mais constipação, vai ter mais dificuldade para defecar, vai ter mais predisposição a ter hemorroidas, enfim. Então vai formar mais gases, vai ficar com distensão abdominal, então vai ser muito pior. Então a gente tem que consumir água junto com as fibras. Por isso que é importante a gente se hidratar também durante o nosso dia. E a quantidade de líquido necessário fica em torno de 35 ml de líquido por quilo por dia, né? Então significa que uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, ela precisa ali de 60 vezes 35 ml, vai ficar em torno de 2 litros e 100 ml, tá bom?
Então é fundamental aí o consumo não só das fibras, mas também dos líquidos por dia, tá bom? Então nessa aula era o que eu tinha para. Eu sei que ficou bastante extensa também, tem bastante conteúdo, bastante. Tentei não usar tantos termos técnicos aqui para ficar de fácil entendimento, mas queria, como os carboidratos são bem polêmicos, né? Eu gostaria de passar um pouco mais de informação para vocês para ficar claro que eles não são os vilões da nossa alimentação, muito pelo contrário, eles são fundamentais para manter ali uma saúde tanto intestinal quanto do nosso organismo funcionando perfeitamente, né? Ali o nosso cérebro funcionando, conseguindo ter um pensamento mais rápido, não tendo fadiga, enfim. Então é importante sim a gente consumir carboidrato. Basta a gente saber escolher corretamente o tipo de carboidrato, né? Lembrando aí então que o essencial é que seja o carboidrato complexo, né? Os grãos mais inteiros ali. Tá certo? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa aula, pode me escrever. Eu tô acessível aí para vocês mandarem todas as dúvidas. Que, de novo, eu não quero que vocês saiam desse curso com nenhuma dúvida. Eu quero que vocês consigam se alimentar melhor para ter uma saúde, né? E uma longevidade aí, uma vida com uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho então sobre as proteínas. Então, até lá!